gente concluir essa parte prática dos nossos aparelhos aí, o multímetro, nós temos aqui o multímetro analógico, aí nós temos a nossa ponte LCR, que nós já fizemos uma aula sobre ela, que eu creio que vocês já assistiram. Nós temos também o nosso multímetro analógico, digital, desculpa. Tá? Então nós temos aqui esses três camaradinhos aqui, tá? Multímetro analógico, o nosso multímetro digital e a nossa ponte LCR, ok? A pergunta é, né? O que é que dá para nós fazermos com esses equipamentos aqui, né? Ah, eu só tenho um multímetro analógico, então vamos ver até onde você consegue ir. Aí você fala assim, não, eu tenho só um multímetro digital. Vamos ver até onde você pode ir. Aí você fala assim, não, eu só tenho uma ponte. Está lascado, porque a ponte não mede tensão nem corrente, né? Então, mas eu tenho esses três equipamentos aqui. E o que eu posso fazer com esses três camaradas que eu tenho, né? Essa é a pergunta, ok? Então, vai ser exatamente isso aí que nós vamos verificar, ok? Bom, quando nós pensamos nesses rapazinhos aqui, então, com o multímetro analógico, com esse multímetro analógico, o que eu vou fazer com ele, né? Eu vou medir resistência, teoricamente, né? Vou medir tensão alternada, vou medir tensão contínua e vou medir corrente elétrica, ok? E tem aqui o nosso buzzer, que é a continuidade. Então, tem continuidade e as demais funções que nós vemos e tudo nós vamos ler aqui nessa tela. Aqui em cima nós vamos fazer leitura da resistência e aqui nessas três escalas nós vamos fazer leitura da tensão, ok? Então, nós temos isso aqui praticamente. Aqui tem CBO, tá certo? E corrente coletor sobre corrente de base, que é o ganho. Mas isso aqui nós vamos estudar depois, lá na parte de transistor, tá? O HFE aqui, tá? Então, o que acontece? Nós temos todas essas indicações aqui, tá? Então, o que é que eu consigo fazer com esse camaradinho aqui, com a ponte e com o nosso multímetro? Primeiro, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui num resistor, né? O resistor aqui. Né? Então, aqui eu tenho o resistor. Ok? Vamos pensar também no capacitor. O que dá para mim fazer com o capacitor? Eu tenho aqui também o capacitor. O indutor, né? O que dá para nós fazermos com o indutor com esses três camaradinhos? Tem aqui um indutor. Ah, mas eu queria ver um diodo, né? Vamos colocar aqui diodo. Então, eu tenho aqui também diodos, tá? Aqui, diodo, ponte retificadora que é feita de diodo. Ah, o diodo LED, tem também aqui o nosso diodo LED. Ah, tem mais diodo aqui? Tem mais um tipo de diodo aqui também. Ah, o que influencia que tem mais diodo? Ah, um fotoacoplador. Fotoacoplador também tem diodo? Tem. Fotoacoplador também tem diodos. Enfim. Ah, o que dá para mim fazer na medição de potenciômetro, que são resistores variáveis? Está aqui dentro da família dos resistores. Dá para nós medirmos resistores variáveis? Né? Também. Diodo, aqui mais um diodinho, que nós temos diodo. E transistores, dá para mim fazer medição de transistores bipolares, que é os transistores BJT? Dá para medir esse transistor? Dá para medir transistor BJT também. Deixa eu ver se tem mais transistor BJT aqui. Dá para mim medir um MOSFET? Também dá para medir um MOSFET. Ter uma ideia de como é que está o MOSFET. Também tem. Aqui nós temos o MOSFET IRFP, IRFP 360. Tem aqui também o MOSFET, né? Ah, dá para medir um TRIAC. E TRIAC, dá para mim ter uma ideia se o TRIAC está ou não com fuga? Dá também, nós temos aqui um TRIAC, coloquei aqui um BTA06. Bom, e assim por diante. Dá para medir um outro transistorzinho BJT? Dá também para nós medirmos um transistorzinho BJT. Então nós temos aqui, ó, né, o indutor, então nós temos aqui, separadinho aqui, assim, né? Não está tão organizado, mas nós temos aqui
Nós temos aqui os resistor, está aqui o resistor mais um resistor variável, que é o trem pot. Capacitor, aí o capacitor pode ser assim, pode ser assim, pode ser capacitor eletrolítico, né? Pode ser capacitor eletrolítico um pouquinho maior, enfim, podemos ter todas essas gamas aqui de componentes. E a pergunta é, né? Tem como medir esses componentes, né? Para saber se tem falha? A resposta é sim, tem sim. Claro que tem, né? Por que não tem? Agora, o que vai diferenciar na hora de nós fazermos essas medidas aqui é os recursos que você tem, né? O que você tem de equipamento aí que você pode fazer na medição? Você pode ter só um multímetro analógico, você só pode ter um digital, você pode ter uma ponte mais um digital, uma ponte mais um analógico, ou você pode ter os três. Feliz, né? É quem tem os três equipamentos. Temos que ter os três equipamentos. Aqui sim, aí você vai estar tranquilo, que você vai ter então o teu multímetro, aí você vai ter o teu multímetro analógico, você vai ter a tua ponte LCR, e além disso vai ter um bom multímetro. No caso aqui, o nosso aqui que a gente está apresentando são os Flux, que são excelentes multímetros. Então, é dentro desse contexto que eu falo para faço a pergunta para vocês, né? O que dá para nós fazermos com esse escamanado aqui, né? Se nós olharmos para a eletrônica de modo geral, se você olhar para a eletrônica de modo geral, olha só como o negócio é simples. O que nós temos na eletrônica? Nós temos resistores. Aí dentro dos resistores nós temos os que são fixos e os que são variáveis. Aí nós temos os termos-resistores, né? Que são resistores sensível à temperatura, né? São muito sensíveis à temperatura. Aí nós vamos ter lá na classificação nós vamos ter os PTC, os NTC, etc, né? Nós vamos ter os PT, os NTC e os PTC geralmente são mais por termos resistores, ok? Ok, aí depois nós temos os resistores, aí nós temos o que? Capacitores. Aí nós temos vários capacitores, aí deriva aqui vários tipos de capacitores. Vai derivar em vários tipos de capacitores, ok? Aí nós temos também os indutores. Aí na classificação dos indutores, nós vamos ter vários tipos de indutores, né? Teremos também nessa família os transformadores, né? Teremos também os transformadores, ok. O que mais? Aí nós temos aí os diodos. Aí os diodos são lentos, rápidos, né? São diodos lentos, são diodos rápidos. São diodos escolhos, que são diodos Zener, enfim, N tipos de diodos. Aí nós temos os transistores. Aí dentro dos transistores deriva os FET, MOSFET, IGBT e BJT. Ok? Então, olha só que interessante aqui. Pensando no nível que nós estamos pensando, nós temos aqui, ó, que é resistores, 2, temos resistores, 3, os capacitores, 4, os indutores, 5, os diodos, né? E 6, os transistores. E 7, poderíamos colocar aqui, quando se integra tudo isso aqui, existe aí os circuitos integrados. Ok. Mas em antemão, o que nós temos de famílias? Vamos pensar assim em famílias de componentes, né? A família dos resistores, dos termos-resistores, família dos capacitores, família dos indutores, família dos diodos, família dos transistores e família dos circuitos integrados. Ok? Então, se classifica em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Então, a coisa não é tão complexa o quanto se parece, né? Porque o que se deriva, o problema aqui agora nós vamos falar de milhares, né? Milhares de tipos de resistores fixos, milhares de variáveis, milhares de tipos de termos resistores, milhares de capacitores, milhares de indutores. Aí parece que o negócio é um gigante, né? A gente olha assim, parece que é o bicho, né? Porque você vai ter capacitor de um jeito, aí você vai ter outro tipo de capacitor e outro. Gente, mas capacitor é capacitor, né? Diodo sempre vai ser diodo, transistor BJT sempre, BJT, MOSFET sempre, MOSFET. Mas o que eu quero que vocês se atentem para essa quantidade aqui, ó, que não é tão grande quanto parece. Tá? Então, olha só, se você souber medir resistor, medir termosresistores, medir bem capacitores, indutores, diodos e transistores, e você tiver ferramenta para isso, que essas são essas três ferramentas que nós falamos aqui, você vai se dar bem na hora da tua manutenção. Tá? O que você tem que ter é exatamente isso daí, você tem que ter ferramenta. Se você não tiver ferramenta, o que é que vai dar para se fazer? Né? Então, você precisa de ferramenta. Com ferramenta, você vai fazer um excelente reparo. Com ferramenta, você vai ter convicção do que se está bom ou se está ruim. Você vai ser a pessoa que vai estar convicta. Se está bom ou se está ruim. Né? Você vai se sentir mais seguro. Porque se faltar uma ferramenta, você tem a outra. E assim por diante. Então, você precisa investir em ferramentas. Todos os técnicos têm que ter ferramentas e detalhes que tem que ser ferramentas que são boas. Tá? Não é qualquer ferramenta. Tá? Independente, então, hoje nós estamos falando de três, né? Um multímetro analógico. Nós estamos falando de um multímetro que é digital. E nós estamos falando de uma ponte LCR. Tá? Mas aí tem outros. Aí poderíamos falar aqui do watímetro. Podemos falar também do osciloscópio, mas nas horas oportunas nós vamos falar. Tá? E assim, entre outros. Tá? Mas esses elementos que eu estou, esses principalmente, esse aqui, o multímetro analógico, um digital, uma ponte LCR, um watímetro, um osciloscópio, é um mínimo necessário para você fazer manutenção. É o mínimo. Tá? Isso aqui você precisa ter na bancada para você fazer manutenção, ok? Então, o que acontece? Então, essa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Estou fazendo essa introdução, nós vamos aplicar esses instrumentos, vamos fazer uma aula aplicada aí, ok? E no decorrer do curso, a gente vai se aprofundando mais e mais e mais com isso daí, tá bom? Bom, então vamos lá. Pessoal, olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou conectando a ponteira positiva do multímetro analógico, ou negativa com negativo dos dois multímetros e positivo com positivo, tá? Estou fazendo essa conexão, ok? Então, vamos entender, eu vou colocar o multímetro na escala de tensão, ó. Ok? Coloquei o multímetro analógico na escala de 2,5 volts. E estou na escala de tensão. Observe que não... Observe só o que acontece, tá? Não acontece nada. Observe que eu estou mudando de escala aqui para... Agora vou colocar na escala de tensão. Ó. Observe que quando eu coloquei na escala de tensão, o multímetro analógico mediu uma determinada tensão. Ó. Eu estou na escala de 2,5, ele mediu aqui, ó, 0,5 volts, 2,5. Né? Nós temos aqui, ó, 2,5, deixa eu sair aqui um pouquinho. Observe, nós temos 2,5, 2, 1,5, 1 e 0,5, tá? E ele mediu uma resistência de 50K. Então, olha só que interessante. O multímetro digital mediu uma resistência aqui, ó, de 50K e o multímetro analógico mediu uma tensão de 0,5 volts. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui o analógico e aqui nós temos o digital. O multímetro analógico está na escala de 2,5 volts.
O multímetro digital está na escala de ohms, ok? O multímetro analógico indicou, como vocês viram, 50,07K. O multímetro analógico mediu 0,5 volts. Olha só que legal, né? É isso aqui que nós fizemos aqui com os instrumentos. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. A escala de tensão que nós estamos no multímetro analógico, ela é de 2,5 volts. Lembra que esse multímetro é 20 kΩ por volts DC. E se nós estamos na escala de 2,5, 2,5 vezes 20 vai ser exatamente 50 kΩ. Então, o que o multímetro digital está medindo é a impedância do multímetro analógico. Então, isso aqui é a impedância do analógico. Ok? Então, é isso aí. Bom, isso aqui é o que o multímetro analógico está fazendo. E essa tensão aqui, ó, que o multímetro analógico está medindo, do que é, né? É que quando se coloca na escala de resistência, em ohms lá no multímetro digital, ele aplica uma tensão de 0,5 volts na escala, para virar como se fosse uma bateria assim, ó. Você tem aqui uma bateriazinha de 0, como se fosse uma bateriazinha aqui de 0,5 volts. Para que quando você colocar a resistência para medir, ele vai circular uma corrente X aqui, e por essa corrente X aqui, ele vai fazer a leitura. Aí, em função da corrente, ele sabe qual vai ser a resistência. Por isso que quando você está na escala de ohms, o multímetro analógico libera uma tensão de 0,5 volts. Ok? Então, o que nós temos aqui, né? Então, vamos pensar assim. O multímetro analógico mediu 0,5 volts e o nosso amigo digital mediu 50 kΩ. Pronto. Na escala, por quê? Porque eu coloquei esse cara na escala de resistência e esse cara aqui eu coloquei na escala de tensão. Então, o analógico, aqui nós estamos com o analógico e aqui nós estamos com o digital. Então, o que nós temos? O analógico está medindo a tensão de 0,5 volts do digital. E o digital está medindo a impedância do nosso analógico. Ok? Porque eles estavam na escala de 2,5 volts vezes 20K, vai ser exatamente os 50K. E para esse cara reconhecer esse 50K, ele aplica uma tensão de 0,5 volts, e aí ele pega e calcula qual é esse valor, ok? Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso agora, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. A pergunta é assim, se eu colocar o multímetro analógico para medir resistência e o digital para medir tensão, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos inverter. O multímetro analógico eu vou colocar na escala de vezes 1, né? O multímetro analógico nós vamos medir, o multímetro analógico aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir na escala de vezes 1 e o voltímetro digital, nós vamos colocar ele aqui, ó. Nós vamos colocar ele para medir tensão. Ok? Nós vamos colocar ele para medir tensão. E vamos ver o que vai acontecer. Então, o que nós temos aqui agora? Ó, vamos observar bem. Tá? O multímetro está na escala de resistência, na escala de vezes 1, o nosso multímetro analógico. Ele não mediu nenhum tipo de resistência. Tá? Nada. Se eu aumentar aqui, também não mediu nada. Ok? Então, observe uma questão importante. Ó. Eu estou na escala do multímetro, nós estamos na escala de vezes 1. E o nosso multímetro digital está medindo uma tensão de menos 3,149 volts. Espera aí, então quer dizer que quando eu estou na escala de resistência, ó, vamos mudar para vezes 10, 3 vezes 100, continua com 3, vezes 1K continua com 3, e vezes 10K, ó, 12 volts. Menos 12,2 volts. Então quer dizer que na escala de vezes 10, o multímetro libera uma tensão aqui de 12 volts nas ponteiras, que nós estamos medindo a tensão da ponteira, exatamente, mede a tensão interna da bateria lá, tá? Está medindo aqui 12 volts.
Então, o que acontece? Não era para ser tão alto, era para ser 9, né? Mas, enfim, você está dando esse valor, tem que analisar. Mas o que eu quero dizer você entender essa escala aqui, ó, vezes 1, nós temos 3,14 volts. O que está acontecendo aqui? Então, quando nós colocamos na escala de resistência, nós vamos injetar uma tensão na ponteira. Para quê? Que quando você for medir o resistor, circula uma corrente no galvanômetro aqui, que é o que faz o ponteirinho movimentar, né? Aí, à medida que você aplica essa tensão que vai ter essa corrente, o galvanômetro vai movimentar proporcional a essa corrente. Então, é assim que ele vai medir a corrente, o valor da resistência, que você aplica uma tensão na ponteira. Quando você aplica um resistor, vai ter uma corrente maior ou menor, inversamente proporcional à resistência. Com isso, você pode, então, medir os componentes. Ok? Então, vamos entender esse negócio aqui agora. Aqui no caso do digital. Então, esse cara que estava na escala de tensão, e ele mediu menos 3,1 volts. Ok? E aqui na escala de vezes 1, na escala de vezes 10, na escala de vezes 100, né? E na escala de vezes 1K, todas elas nós encontramos uma tensão de 3,1 volts negativo. Ok? Então, o que eu quero dizer? Que quando você está nessas escalas, nós temos uma tensão de 3,1 volts. E a pergunta que eu faço, então, com esses 3,1 volts que nós temos disponível na ponteira, é que nós vamos testar os componentes. É com isso que nós vamos testar os componentes. Tá? Agora temos uma outra coisa que eu estava esquecendo também, que o multímetro digital tem uma escala de diodo. Tem uma escala para medir diodos. Ó. Então, vamos deixar lá o multímetro lá. Se eu colocar o nosso rapazinho aqui na escala de tensão, ó, multímetro na escala de tensão, e posicionar para a escala de diodo, olha o que aconteceu. Então, na escala de diodo, ele libera uma tensão aqui, ó, de 2 volts. Nós estamos na escala de 2,5 aqui, ó, 2,5, e ele parou quase no 2,5 aqui. Então, ele parou em torno de mais ou menos 2 volts. Então, quando você coloca o multímetro digital na escala de diodo, ele vai colocar nas ponteiras 2 volts. Para que ele vai colocar 2 volts? Para você poder medir o diodo, para ele polarizar o diodo direto ou para ele polarizar o diodo reverso. Então, vamos entender então. O multímetro analógico e o multímetro digital, tá? Então, quando se coloca vamos colocar aqui resistência, quando estamos na escala de resistência, o multímetro analógico libera 3,1 volts e o digital libera 0,5 volts. O digital tem a opção de diodo, o analógico não tem. Tá? E nessa opção aqui, o digital libera nas ponteiras 2 volts para testar o diodo. Isso aqui é para testar o resistor. E esse cara aqui é para testar o diodo. Ok? É isso que ele está fazendo aqui, nesse exato momento. Para ele poder medir aí a tensão. Aí ele aplica, por exemplo, se nós medir resistor, o que ele faz? O multímetro analógico, né? Vai medir aqui, vai ter um galvanômetro aqui, tá? Que vai passar uma corrente aqui, ó. Vai aplicar aqui, quando você vai medir aqui nas ponteiras, ó, vai passar uma corrente pelo resistor, e à medida que essa corrente for maior ou for menor, nós vamos ter maior ou menor exposição. Então, nós temos um resistor que fica aí em série com o galvanômetro. Já o multímetro digital, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar uma tensão de 0,5 volts no resistor, vai circular uma corrente X aqui, que internamente ele vai fazer, então, a leitura. Então, é assim que esses dois camaradas vão medir resistência. Um 3,1 volts em todas as escalas, com detalhe de 9 volts na escala de vezes 10. Tá? E esse cara aqui só tem uma escala só para medir resistência, então ele vai fazer exatamente isso daqui. Tá? Só não esquecer da impedância, que esse cara, quando está medindo tensão, ele vai liberar 20 kV por volts DC e 10 kV por volts AC. Então, não vamos esquecer
disso aqui, tá, pessoal? Então, olha só, isso aqui é um resumo bem legal. Então, como é que eu vou medir componente com analógico? Com uma tensão de 3,1. Como é que eu vou medir resistor no digital? Com uma tensão de 0,5. Como é que eu vou medir diodo? Aplicando uma tensão de 2 volts, fazendo o diodo entrar na polarização direta ou na polarização reversa. Pessoal, agora observa outra coisa interessante. Vocês podem ver aqui que eu liguei o osciloscópio na saída do nosso multímetro, ok? Deixar na posição de diodo. Observe que quando nós estamos na posição de diodo, aqui nós estamos na escala de 2 volts, então o nosso salto, sinal aqui deu um salto de 2 volts. Então é aquele 2 volts que eu falei para vocês. Agora, observem só aqui que esse cara aqui, ele mede também capacitância. Como é que ele vai detectar a capacitância? Se você entrar na função de capacitância, ele aplica um sinal lá AC, em cima, ele aplica na ponteira do multímetro digital um sinal AC, para ele poder ler a capacitância do capacitor. Então, ele não vai conseguir ler por tensão DC, ele tem que aplicar um sinal AC e você pode verificar ele no osciloscópio aí, tá? Então, se você colocar em diodo, ele aplica 2 volts, e se você colocar no modo aí para ler capacitância, claro, né? Como é que ele vai ler capacitância com nível DC? Não tem como, né? Então, ele muda para uma determinada frequência. Aqui está com frequência de 60 Hz, mas pelo que eu percebi, ele varia a frequência de acordo com o componente que você vai medir, tá? Mas, enfim, só para vocês entenderem, tá aqui como é que faz o processo de medição do componente, tá bom? Por isso que eu estou com os instrumentos aqui ligados para você entender, ok? Então vamos ver como que isso aí acontece, tá? Então, só para relembrar aqui, ó, que o multímetro analógico, quando coloca na escala de resistência, ele vai medir resistência com 3,1. Já o multímetro digital vai medir resistência com 0,5 volts. O multímetro analógico não tem escala para medir diodo, mas você vai medir diodo também na escala de vezes 1, porque você já tem 3,1 volts. E 3,1 volts é suficiente para polarizar o nosso diodo, então não tem problema nenhum, tá? Aí, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que no digital, para medir diodo, ele coloca 2 volts. Aí vai ter a polarização direta e a reversa do diodo. O digital, quando quer medir corrente e resistência, ele aplica nas ponteiras uma tensão de 0,5, tensão é que você pode medir com outro multímetro. Ok? Agora, como ele é um capacímetro, o digital, né? Esse digital, ele também é um capacímetro. Então, se eu aplicar DC no capacitor, o DC, o capacitor para DC, ele é uma chave aberta. Então, eu não vou conseguir medir nada nessa função. Então, eu não vou conseguir medir, por exemplo, uma capacitância. Como é que eu vou analisar se eu vou aplicar uma tensão a uma chave aberta? Então, nós percebemos que quando nós mudamos para a escala de capacitor, que é na mesma escala de diodos, ali só mudar o select lá, o que fez? Ele aplicou uma senoide no inicial em aberto de 60 Hz, com 2 volts de pico também aqui, ó. Aí 4 volts pico a pico, tá? Só que quando você mede o componente, ela varia as amplitudes aí, né? Interna. Deve ser por causa das reatâncias, mas eu quero dizer que para ele ler capacitância, e nós podemos ver que ele aplica uma determinada frequência. Então, não existe milagre para você medir componente, né? Você vai aplicar tensão para você ler diodos e resistores. Você vai aplicar um sinal AC para você ler, por exemplo, capacitores, que é o caso desse camaradinho aqui. Então só para resumir, essa aí é uma ideia de como é que os instrumentos vão conseguir fazer as medições de componentes, tá? Só que daí, o legal é que a gente pode usar isso a nosso favor, sabendo o que ele gera, sabendo o que ele faz, a gente pode usar isso a nosso favor, concorda? Tá? Então, é só nós entendermos o que nós temos disponível para nós, que nós vamos entender. Então, só para resumir, o que está disponível para nós? Agora vamos generalizar. O analógico e o digital. Ó. O analógico disponibiliza para nós 3,1 volts na escala de vezes 1 até vezes 1K, disponibiliza para 9 volts na escala de vezes 10K. Então, você tem 9 volts aqui ó, e 3,1 volts disponível. O digital libera para a gente 0,5 volts na escala para medir resistência,
libera 2 volts na escala para medir diodos e libera um sinalzinho lá de 60 Hz para medir, tá? Só que em aberto, tá? Não esqueça disso, em aberto, para medir a capacitância. Olha que legal. Então, é assim que esses caras vão conseguir medir os valores de componente, aplicando uma tensão ou um sinal alternado sobre o mesmo, e aí fazendo, então, a leitura. Beleza? Agora, primeiro, outra coisa importante, eu quero que vocês entendam. Vocês lembram que aqui nas aulas de ponte LCR, né, nossa aula foi o seguinte, né? Que eu tenho esse botãozinho de frequência aqui, ó, tá? Lembra que eu tenho a frequência de, não sei se você conseguiu ler, de 120 Hz, e aqui nós vamos ter a frequência de 1 kHz, ok? Observe lá na tela do osciloscópio que no 120 Hz eu tenho uma frequência de 122 Hz, que é o mesmo 120 Hz, se vocês vão conseguir ler aí, 120 Hz. Quando eu mudo para a frequência de 1 kHz, observe que a frequência agora ela foi para 997, para 1 kHz. Então, olha só a quantidade de ciclos que aumentou. Então, 120 Hz, ele libera aqui nas ponteiras uma frequência de 120 Hz, e quando você está na frequência de 1 kHz, ela vai fazer a mesma coisa, liberar para você aí uma frequência de 1 kHz. Então, é assim que essas pontes LCR trabalham. Ela libera essa frequência que você está fazendo aqui, ela não é só interna, ela tem que aplicar no componente, então ela tem que sair lá para as ponteiras, literalmente, e aplicar nos componentes para fazer as análises, ok? Então é assim que eles conseguem, quando a gente coloca na função a frequência, que você mexe aqui, frequência, né? 120 Hz ou 1 kHz, você vê que na ponteira é exatamente isso que está saindo, uma senoide lá, ó, né? Uma senoide, ó, de 120 Hz, ou com amplitude, nós estamos na escala de 500 milivolts, 1,5 volt mais ou menos, de 1,5 volt de pico aqui, e quando nós estamos na frequência de 1 kHz, a mesma coisa, em torno de 500 minutos, 700 milivolts mais ou menos, no total de 1,5 pico a pico, ok? Então, é exatamente isso que a ponte também faz. Aquela frequência que você está selecionando é exatamente a frequência que ele está aplicando na ponteira. E você pode verificar isso com o osciloscópio. Observem aqui, aqui eu estou na frequência de 100 kHz. Observe lá a frequência. Agora eu vou com a frequência. Agora eu fui com uma frequência muito pequena. Vou ter que ajustar a base de tempo aqui para a gente ver o sinal. Ok? Agora a frequência que eu estou aqui, está meio ruidoso aqui, deixa eu ver. Aqui a ponteira está distante. Mas aqui eu estou com uma frequência de 100 Hz. 120 Hz, ó, 1 kHz, agora 10 kHz, vou ter que abrir a base de tempo aqui, ó, 10 kHz, tirar a mão da ponteira aqui, só minha mão está perto, é muito sensível, de alta impedância aqui, ó. Não. Observe só, olha só. Então nós temos aqui, eu vou apertar aqui frequência, ó. Aumentou para caramba a frequência, vou na base de tempo aqui, diminuir a base de tempo. Okay. Estamos em 100 kHz. Aqui vou aumentar de novo aqui. Vou cair agora para 100 Hz. Aí eu vou diminuir, aumentar a base de tempo. Para nós medirmos 100 Hz. Tá? Temos um ruidinho aqui. Mas tá bom. Só para vocês verem que a frequência está variando. E aqui 120 Hz, diminuiu o período um pouquinho, quer ver? 1 kHz, 10 kHz também para ver. Abre. E 100 kHz. E aí nós temos o sinal. Então, é exatamente essas frequências que o osciloscópio, que a nossa ponte está injetando aí nos equipamentos para fazer as suas análises, ok? Então, pessoal, no caso da ponte LCR, o que foi que nós percebemos, né? As pontes LCR tinham dois modelos aqui, né? A MX1010 e tinha a ponte LCR, que não tem, né? A MX1050. Com relação à frequência, a MX1010, o que ela faz? Ela libera a frequência uma frequência de 120 Hz. Deixa eu lembrar que se é 100 ou 120, esqueci.
É isso, 120 Hz. E ela libera também uma frequência de 1 kHz. A MX1050 ela vai um pouquinho mais além. Ela tem 100 Hz, ela tem 120 Hz, ela tem 1 kHz, ela tem 10 kHz e vimos que ela tem também 100 kHz. Então, de fato, o que ela vai fazer? Eles vão aplicar esses senoide, essa senoide em torno de 1 volt mais ou menos de pico, aí no máximo 1 volt de pico, e com esse sinal aqui que eles vão aplicar em cima dos capacitores e dos indutores, vai ser possível verificar tudo aquilo que nós já estudamos. Vai ser possível verificar reatância, vai ser possível calcular a impedância, vai ser possível calcular a impedância total, vai ser possível fazer o fator de qualidade, vai ser possível fazer o fator de dissipação, tudo em função dessa frequência que ele está aplicando no componente. Tá? Por isso que esses componentes, quando a gente fala que a ponte é regime AC, ela não está com brincadeira, né? Ela está realmente trabalhando em regime AC, inclusive esses valores vão sair nas suas pontas. E a gente consegue medir até com um osciloscópio, tá? Então é importante você saber como é que os equipamentos eles fazem, não tem mágica, né? Não é porque ele só falar eu quero que você faça isso que ele já vai fazendo, né? Não vai ser bem assim não, ok? Então as pontes liberam diretamente, como os multímetros, só para resumir, as pontes vão liberar isso daqui, né? Que a gente está vendo, né? Os multímetros analógicos, para medir resistência, o analógico e o digital. Como é que eles fazem? O analógico libera 3,1 volts e o digital libera 0,5 volts. Para medir diodo, você pode usar qualquer uma dessa escala, para diodo vezes 1, vezes 10, vezes 1K. Né? Se você conseguir vezes 100, se você colocar, você vai conseguir normalmente trabalhar com o analógico também para medir os diodos. E no digital ele libera 2 volts. O digital tem a função capacímetro. Quando entra nessa função, ele liberou lá uma frequência de 60 Hz. Então, o capacímetro do nosso amigo aqui, do Fluke, vai trabalhar com a frequência de 60 Hz. E todos os cálculos que você quiser fazer, faça em cima de 60 Hz. E aqui você tem todas as possibilidades de você fazer os cálculos dos componentes diretamente com essas frequências que você tem aqui nas suas mãos. Só eu tenho aqui um resistor de 100 ohms, ok? 1/4 de watts, 100 ohms. Então, tá aqui o rapazinho aqui, tá? Como é que nós vamos medir ele no analógico? Como é que nós vamos medir ele no digital? Como é que nós vamos medir ele na ponte LCR? Tá? O que nós vamos fazer no analógico, né? Como é um resistor de baixo valor, nós podemos escolher, nós sabemos que vezes 1, a escala de vezes 1, e o número aqui em cima nós temos na escala de 2K. Então, 2K vezes 1, nessa escala nós vamos medir até, tá? Então, aqui, 2000 ohms, eu tenho 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 aqui, ó. Então, esse resistor tem que parar mais ou menos no 100. Se eu colocar na escala de 10 aqui, no meu caso, 10 vezes 10 dá 100. Aí ele vai ter que parar mais ou menos aqui, ok? Então, vamos medir então no multímetro digital. Vou encostar aqui. Parou exatamente em cima do 10. Ó, se ele parou em cima dos 10 aqui, ó, então nós temos, né? Ó, 10 vezes 10 vai dar 100 ohms. Então, no multímetro analógico, nós colocamos na escala de vezes 10 e ele parou o ponteiro no 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, esse resistor está ok. No digital é mais simples ainda, né, pessoal? No digital, lembre-se que ele aplicou aqui a 3,1 volts. Né? Ele aplicou 3,1 volts na ponteira. E como é que ele descobriu? Como nós chegamos lá no 100? No 100, né? Tem um galvanômetro, que é aquele um galvanômetro, um indutorzinho, que mediu aqui, ó,
E aqui está o nosso resistor de 100 ohms. E aqui ele aplicou uma tensão, uma diferença de potencial aqui, ó, de 3,1 volts. Aplicou uma corrente, essa corrente fez com que o galvanômetro se movimentasse e fosse até o nosso 10, ok? Então foi assim que ele descobriu a resistência. No digital, lembre-se que no tipo digital, o que ele vai fazer? Ele vai liberar nas ponteiras uma tensão de 0,5 volts. Vai ser com esses 0,5 volts que ele vai conseguir daí então calcular em função da corrente. Porque se nós dividirmos 0,5 por 100, nós vamos ter 0,005 ampere. Então nós vamos ter uma corrente de 5 mA. E por essa corrente de 5 mA, ele vai determinar o valor desse resistor, aplicando uma tensão de 0,5 volts. Então, vamos colocar na escala de resistência, ok? Bom, está com 98,5. Então, o nosso resistorzinho aqui, ó, que é de 100 ohms, é só colocar na escala de resistência aqui, como vocês estão vendo. Colocamos na escala de resistência aqui, normalmente. E ele já indicou para nós lá, 98,5 ohms. Então, o resistor está com um errinho de 1,5 ohms, mas é considerável. Está dentro das tolerâncias. Está dentro das tolerâncias, ok? Então, é assim que esse cara vai medir a resistência. A ponte LCR também pode medir. Na ponte LCR, né, que está aqui, nós vamos selecionar a função aqui, ó, R, CR, ó, já está na função R, ó, L, C e R. Aqui já tem até o símbolo de 11 aqui, ok? Aí deixa eu pegar a ponteira aqui também, conectar nela aqui. E vamos ver o que ele vai indicar para nós. Olha lá, 98,34, né? Então mediu muito parecido aí com o fluxo. 98,34, o fluxo mediu 98,45. Então medimos a resistência, não precisa aí a frequência aqui não importa. Então, é o mesmo valor, o QDR não existe, porque QDR é resistor, né? Então, é assim que nós vamos medir aqui se esse resistor está bom ou se ele está ruim, tanto no multímetro digital, quanto no multímetro analógico, como na fonte LCR, ok? Como é que nós vamos medir capacitores? Com multímetro analógico, com multímetro digital e com a ponte LCR. O melhor aqui é a ponte LCR, é o nosso destaque. O segundo plano é o nosso amiguinho aqui, o digital. Terceiro plano seria o nosso multímetro analógico. Lembrando que no analógico, o que ele vai fazer? O analógico ele libera nas ponteiras, porque nós vamos ter que medir, não tem onde nós medimos capacitância, então nós vamos ter que medir nas escalas de vezes 1, ou na escala de vezes 10K, ou na escala de vezes 100, ou na escala de vezes 1K, 1000, vezes 1000 ohms, é 1K, tá? Bom, então, o que é, vamos pensar assim, o que o multímetro analógico libera para nós? Ele libera para nós uma tensão DC de 3,1 volts. Bom, o que eu posso fazer com isso num capacitor, né? O capacitor, para DC, a gente já viu que ele é uma chave aberta, ok? Só que tem um detalhezinho importante. O capacitor, quando você aplica sobre ele uma tensão, você está no ponto de zero e vai para um ponto máximo. Você aplica a tensão, é quase que instantâneo, né? Tem um tempo de subida aqui, assim, mas vamos considerar quase instantâneo. Nesse exato momento aqui, para o capacitor, isso aqui é uma frequência extremamente alta. A reatância dele é extremamente baixa e a corrente no capacitor vai ser alta, porque a corrente é o inverso da reatância capacitiva. E quando você pensa em corrente alta, quer dizer que o ponteirinho ele se mexe, porque tem um galvanômetro aí, né? Tem um galvanômetro. Aí o ponteirinho se mexe, só que daí o capacitor começa a se carregar. Aí, à medida que o capacitor começa a se carregar, ó, aí o que acontece? A corrente no capacitor começa a diminuir, até que ele fica no ponto que a tensão no capacitor vai atingir 3, vamos fazer aqui, ó, assim.
Quando você liga o capacitor, que você aplica a tensão sobre ele, o que nós temos? Ele não está carregado, não tem nada. Mas essa transição é uma alta frequência. Então, a reatância capacitiva é muito baixa. Então, a corrente no capacitor, a gente já sabe que ela está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Isso a gente já sabe. Tá. Então, primeiro corrente, depois tensão. Esse primeiro corrente, ele dá um pico de corrente. Lembre-se que nós temos aqui, ó, nós temos um galvanômetro, né? E aqui nós temos um capacitor, e aqui nós estamos aplicando sobre ele uma diferença de potencial de 3,1 volts. Então, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Então, no momento que você liga, vai ter uma corrente circulando e o ponteirinho vai se deslocar, né? E quanto maior o valor desse capacitor, maior vai ser o pico de corrente. Então, o que que acontece? Exatamente nesse momento aqui, ó, que dá o pico máximo de corrente, o ponteirinho vai lá para baixo. Quer ver? Ó? Observe só, esse primeiro momento que eu vou encostar no capacitor, observe o ponteiro, tá? Vou pegar um capacitor eletrolítico aqui, que é maior, mais fácil de ver. Coloquei na escala de vezes 10K. Então, no momento, vou pegar aqui a ponteira, observe o ponteirinho. Olha lá, foi lá embaixo, ó. E agora olha o que está acontecendo com o ponteirinho. Ele tá começando, o capacitor está começando a se carregar, ó. E à medida que o capacitor está se carregando, ele vai diminuindo a corrente, ó. Ok? Então, o capacitor está se carregando. Se eu mexer numa escala menor, aqui, ó, observe, eu vou inverter. Olha só. Foi e voltou. Aí inverto. Ó. Ele dá o pico e já carrega. Ó. Então, o que você está medindo aqui? Ó? Pico e carrega. De novo. Você está testando, na verdade, o que aqui? A carga e descarga do capacitor. Carga e carrega. Agora, quando você inverte, ele descarrega e carrega de novo. Então no multímetro analógico, o capacitor, o que dá para a gente medir? Duas coisas que dá para você perceber. Quando você vai trabalhar com multímetro analógico, você vai medir duas coisas. Primeiro, ó, porque duas coisas é essa que você está medindo. Isso aqui, ó. Então vamos colocar aqui, nós temos uma diferença de potencial. Nós temos aqui o nosso galvanômetro e aqui está o nosso capacitorzinho aqui, ok? E mais a resistência que está em série, tá? Bom, vamos colocar só isso aqui. Então, você vai aplicar uma tensão aqui, que é uma transição muito rápida quando você liga. Então, nesse exato momento, nós vimos que aplica uma corrente e o ponteirinho se desloca. Ele dá aquele, né, o ponteirinho vem aqui e fica aqui. Aí, à medida que você aplica a corrente, que o capacitor começa a se carregar para atingir a tensão da fonte, então o que acontece com o ponteirinho? O ponteirinho começa a retornar. Ok? Chega, ele encosta aqui no canto e fica aqui. Porque daí, o que acontece? Quando o capacitor se carrega, ele se comporta como uma chave aberta. E quando ele aqui vira uma chave aberta, o circuitinho que vai virar vai ter um galvanômetro, que é a bobina, o capacitor, né? Só que agora nós temos o que? Ele é uma chave que está aberta. Então não tem circulação de corrente. Se não tem circulação de corrente, o ponteirinho vai ficar aqui no cantinho. Então, o que nós medimos aqui? A priori, na escala de vezes 1, vezes 10, aí, a priori, o que nós estamos medindo? O período, a carga do capacitor. Se ele se carrega, né? Se ele está fazendo o processo de carga. Primeiro corrente. Aí ele dá o pulso. Depois, tensão. Aí a corrente ela diminui e o ponteiro volta para zero. Ok. Volta para o repouso, né? Ok. Agora tem um detalhe, ó. Se esse capacitor tiver internamente uma DCR muito baixa, que a resistência dielétrica dele está muito baixa, isso nós vamos chamar de fuga, nós já explicamos isso. Sabe o que acontece? Esse camaradinho vai pegar essa DCR aqui, ó, vai detectar ela. E aí o que você vai fazer com o ponteirinho? O ponteirinho vai fazer isso aqui, eu vou simular com um resistor aqui, fazendo de conta, ó, que nós temos uma DCR no capacitor. Vou colocar aqui um resistor externo para simular um interno, só para vocês verem o que acontece.
Então, nós temos com uma DCR muito baixa, porque geralmente isso aqui é em megons e ele não vai conseguir nem medir o multímetro. Então, olha só o que acontece. Beleza? Então, nós temos uma fuga interna no capacitor. Mano. Aí, a hora que eu vim medir com o multímetro analógico, olha só o que vai acontecer. Vou medir. Olha lá. O ponteirinho vai e fica. Ele vai e fica, porque daí o multímetro está medindo o quê? A DCR do capacitor, que é a sua fuga. Então, o que acontece? Quando você está medindo um capacitor que o ponteirinho vai e fica, é porque o capacitor está com fuga. Se o ponteirinho, você vai medir o ponteirinho no capacitor, que deveria primeiro fazer esse efeito. Né? Ele vai. E depois, né, o ponteirinho ele tem que voltar e ficar aqui. E ele não faz esse movimento, ele vai e fica, porque o capacitor está com fuga. Estamos com problema de DCR. Né? Nós estamos com problema exatamente aqui, por algumas questões internas aqui do dielétrico do capacitor que apresentou problema, ok? Então, o multímetro analógico faz duas coisas que vocês conseguem verificar na hora de medir o capacitor, né? Você consegue ver o período de carga, né? Aí nesse corrente de carga, lembrando que é primeiro corrente, depois tensão. Isso aqui pensando no ponteirinho, né? Deslocamento e deslocamento do ponteirinho. Então, esse aqui é o período de corrente alta, né? E aqui corrente zero, e a tensão aqui é máxima. Então, quando começa, se nós fizéssemos aqui um período, aqui, uma gráfica, no exato momento que a corrente é máxima, a tensão é zero. Tensão zero, corrente máxima. Né? Só que acontece o que agora, né? Quando a corrente ela é mínima, que ela lá depois que se carregar, a tensão no capacitor vai ser máxima. Né? Então, vai fazer exatamente o efeito contrário, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é onde a gente pode ver tensão corrente máxima e tensão zero, só que aqui, né? Ok, pessoal? Eu fiz o inverso aqui. Aqui nós temos o capacitor, a corrente é máxima e a tensão é zero. Aqui a tensão é máxima e a corrente é zero. Então, é exatamente isso que acontece com o galvanômetro. Então, primeiro o ponteirinho dá um pico, né? O ponteirinho se desloca todo para a direita. Aí, à medida que ele vai carregando, a corrente vai diminuindo, o ponteirinho começa a deslocar de posição. Tá resumindo, com o multímetro analógico, o que você pode medir no capacitor? Você pode medir a DCR dele, que é a fuga interna, ou você pode medir a carga. O ideal é que o ponteirinho faça isso. Vai e volta. Se inverte, vai e volta. Se fica, troca o capacitor que tem fuga. Isso para qualquer capacitor, ok? Pessoal, eu tenho aqui um capacitor de 1000 microfarad por 50 volts. Vamos medir agora com o multímetro digital. Qual a vantagem do digital nesse momento? Que o digital ele tem capacímetro, né? Você pode observar aqui, ó. Estamos no capacímetro e já vimos que ele libera uma frequência de 60 Hz aqui para medir o capacitor, né? Então, esse é o segundo melhor método. Então, nós vamos medir aqui a capacitância dele, observe. 925 microfarads, mais ou menos, ok? Então, 914, na verdade. 915 microfarads. Então, o que nós fizemos aqui? O multímetro, né? O multímetro, ele virou uma fonte de sinal, né? Exatamente 60 Hz, com uma amplitude de 0,7 volts de pico, ok? Então, ela aplicou aqui e ele fez algumas análises aqui, que pode ser corrente ou pode ser reatância, alguma coisa ele pode fazer a consideração, não sei como é que está interno no software para fazer essa leitura, tá? Mas as variáveis que ele tem aqui é a reatância, que é a variável que ele tem a tensão, e a variável que ele tem aqui é corrente. As variáveis que ele pode daqui fazer a leitura simplesmente aplicando esse sinalzinho aqui de 60 Hz. Só que temos um detalhe, né? Esse camarada aqui só mediu a capacitância. Não mediu mais nada.
somente a capacitância. E vimos que a capacitância dele está 920 microfarads, sendo que ele é um capacitor de 1000 microfarad. Então, mas ele mediu a capacitância também. Então, só para lembrar que no multímetro nós medimos a carga e fuga, no digital nós vamos conseguir medir a capacitância. Tá? Então, a gente consegue verificar a capacitância, que já é uma coisa boa, mas ainda não é tudo. Então, para ser o tudo, nós precisamos medir agora na ponte LCR. Então, na ponte LCR, vamos selecionar o módulo C. Módulo C, aqui, ó. Selecionamos o módulo C, ok? E o detalhe, frequência que nós vamos escolher, vou escolher 120 Hz, porque a maioria dos eletrolíticos é de alta SR, é 120 Hz, escolhi 120 Hz. Observe que ele está medindo 867 microfarad. Está com 140 microfarads a menos, então esse capacitor está ruim. Lembra que nós escolhemos o modo sério, porque a impedância é menor que 10K, com essa frequência 120 Hz. E observe que ele está com 867, 140 microfarads aqui, ó, e deu 920 micro no digital. Então, observe como que esse cara aqui é muito mais preciso, já aponta para nós que o capacitor está realmente com fuga. Se fosse no fluxo, você ia dar uma tolerância de 5 a 10%, você ia falar, tá bom. Mas aqui você já vai ver que ele está com mais de 14% de perda. Então, nesse caso aqui, ó, o nosso rapazinho está ruim. E você no digital você poderia achar que ele estava bom. E no analógico você só sabe que ele está carregando e não tem fuga. Então, olha só que interessante. Nessa medida aqui, o que nós temos? Ó? O nosso fator de 0,1405. O nosso fator, a ESR desse capacitor está em 0,21 ohms. 0,21 ohms. E o fator de qualidade dele está baixo. Ó. Tá só 7, geralmente é 14, 15. O fator de qualidade desse cara aqui, ele está baixo. Então, por que o fator de qualidade está baixo? Porque o capacitor não está muito bom, né? Em compensação, o fator D... O fator D está muito alto, 0,14. Ele deveria ser 0,0 alguma coisa. Então, o fator de dissipação dele está muito alto. Tá? O fator de dissipação dele está alto. O Q dele está baixo. Geralmente 14, né? O Q dele está muito baixo. Ok? E a SR dele também está alta. A SR dele está com 0,23, 21, ok? Então, observe a diferença. Nós medimos com um ohmímetro, que X1 ou X10, outra escala qualquer. Você só vai saber se ele carrega e descarrega, que não tem fuga. Na verdade, tem que ser médio, como o capacitor está com DCR, um problema. Você vai lá e mede, se ficar, né, ela tá ruim, você troca. Só mede fuga do capacitor, mas você não sabe da capacitância, ó. Então, no multímetro analógico, você teria considerado que esse capacitor estaria bom, porque ele vai lá, né, ele carrega e descarrega normalmente, só que a capacitância dele perdeu 150 microfarads. Então, você percebe que o correto é você ter exatamente uma ponte LCR para você poder, aí no caso, trabalhar, ok? Então, em resumo, nesse capacitor aqui, quando nós medimos com o analógico, a carga dele estava carregando normal, a DCR dele estava boa, não tinha fuga, ok? Quando nós medimos com digital, 60 Hz, ele disse que nós estávamos com 920 micros. Aí, se você colocar um fator de 10% de tolerância, que dá 100, porque ele é 1000, até 900 está bom. Aí você ia considerar que esse cara está bom, porque ele estava com 80 microfarads a menos. Mesmo assim, você ia considerar mais ou menos, né? Beleza, eu já trocaria. Tá? Mas aí o que acontece? Agora, quando você está com a ponte LCR, o que a ponte LCR revelou para nós? 840. Vimos que o D dele estava alto e que o fator Q dele estava baixo, que a ESR dele estava alta. Então, o que acontece? Baixo fator de qualidade. Se o fator de qualidade está baixo, é porque ele está sem qualidade. E se estiver sem qualidade, nós devemos trocar. Então, olha só as diferenças, né, entre o analógico, entre aqui o digital e a ponte LCR.
Ok? Agora, o que nós temos? Aquele mesmo indutor da aula, que é um indutor de 5,6 milihenry por 2 amperes, tem duas vezes, porque é dois enrolamentos em modo comum no núcleo, né? Aqui. O que dá para nós medirmos com esse cara no multímetro analógico, no digital e na ponte? Só para lembrar que o analógico não tem indutímetro, que esse multímetro digital aqui, da Fluke, não tem indutímetro, ele só tem o capacímetro, ele não tem indutímetro, não está preparado para medir indutores, ok? Não está preparado para isso. O único que está dos instrumentos capazes de medir indutores aqui é a minha ponte L, e ele mede, faz todas as medidas, como nós já estudamos, tá? Aqui sim ele consegue fazer, tá? Beleza. Então vamos usar a L, só para ver o que eu consigo medir com o multímetro analógico digital, um indutor, né? Então vamos pegar aqui o indutor e vamos medir ele, só para a gente ver. Então, vou pegar aqui, eu já sei que a frequência é baixa, então é 60 Hz, tá? Então, beleza. Então vamos usar ele aplicado em 60 Hz. Então vamos escolher a função L, já está na função L. Observe que ele está com 5,8 milihenry, 5,8 milihenry. Observe isso aqui, ó, a ISR desse cara está com 0,311, ó, tá vendo? Que a ISR dele está 0,3, aí nós temos um Q de 13, que está bom, e um D de 0,07, que está bem baixo, que também está bom. Ok? E a SR dele está com 0,3. Observe esse número aqui, 0,3. Beleza. Então, é assim que nós vamos medir com a ponte. Nós já estudamos como é que nós vamos fazer as medidas, já aprenderam bastante a manusear toda a ponte. Tem aula gravada aí para vocês se virarem, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, agora. Ó. O que eu consigo fazer com esse cara no indutor, né? A única coisa que você consegue medir do indutor, pessoal, é só isso aqui, ó. Você coloca na escala de resistência para você medir a ISR do indutor. Onde você vai conseguir medir aqui é a ISR do indutor. Então, o que você vai fazer? Você coloca aqui o multímetro agora aqui, ó. Você vai medir a ISR dele. A única coisa que tem na escala de ohms, né? Deixa eu ligar o ponteiro aqui que não está ligado. Aqui, aqui. Observe que é o mesmo 0,3 que deu lá, ó. Ok? Então, olha só continuando, 0,3 ohms. É a mesma que nós medimos com o indutor de 0,3. Então, a única coisa que você consegue medir com o multímetro digital é a ISR do indutor, que não quer dizer nada. Né? Que é o 0,3, é quase que um curto, não quer dizer muita coisa. Então, esse cara aqui não serve para medir indutores. Esse camarada aqui, quer dizer, né? O que eu poderia usar ele para medir aqui? Vamos voltar aqui, né? Que não serve. Você só vai conseguir medir com esse cara se o indutor está aberto ou se tem a ESR interna. Só aí você mede a ESR ou se ele está aberto. É a única coisa que você consegue fazer com indutores, com esse rapaz aqui, ok? E com esse aqui é a mesma coisa. Porque 0,3 lá ainda ele tem uma precisão melhor. Esse aqui com uma precisão é ruim, ele vai dizer que está quase que curto. Vai lá e vai indicar curto. Você está medindo a continuidade aí do teu indutor. Mais nada. Ok? Você coloca aqui, em qualquer escala ele vai indicar curta. Então, como que você vai medir indutor com esse cara? Só saber se está aberto ou não. E o indutinho com o Fluke, só se está aberto ou não. E com o LCR, aí é o único lugar que você vai conseguir medir a indutância, ok? Então é assim que você vai medir indutores. O ideal é com a ponte LCR. Com a ponte LCR. O multímetro digital analógico, só vamos medir se está ou não aberto, ok? Então, em resumo, o indutor aqui, ó, só para a gente ver, no caso do indutor no multímetro analógico, o que ele vai medir? Se está aberto ou se está, ou a ESR dele, que é quase um curto naquele caso ali, né? Que a resistência era muito baixa, a ISR 0,3.
No digital, só ESR também. E você vai, se ela estiver muito alta, você sabe que o indutor está aberto. E com a ponte LCR, você vai medir a indutância, você vai medir o fator Q, você vai medir o fator de qualidade, né? Você vai medir o θ, você vai verificar a reatância, você vai verificar a impedância, então você vai verificar aqui o fator de espaço, você vai saber o cosseno de θ, aí você vai verificar o fator de potência. Então, é só a diferença se você medir um indutor com uma ponte, ou com um multímetro analógico, ou com um multímetro digital. A diferença ela é muito grande, tá?